Bom dia. Lua, energia feminina, energia de mãe. Então, quem tem dificuldade com a noite, com o escuro, com a lua, com a quietação, com o inverno, estamos dia 20 de junho, a gente entra, nós já estamos no solstício, né, de outono e inverno, que a gente chama de a descida da deusa para o submundo. Aí a energia do sol é a energia do pai. Tá? Só que olha que interessante, eu amo sol, mas eu encho de melasma. O que que isso significa? Intolerância ao pai, né? Então, as manchas na pele, elas vão demonstrar o melasma a partir do ponto de vista sistêmico. São pessoas que não recebem, têm dificuldade de receber do pai. Pois é, eu também, cara, muito. Melhorou agora, depois acho que dos movimentos sistêmicos, eu parei de ficar criando melasma, né? Posso receber de você, papai, com leveza a partir de agora. Receber de você não me machuca mais. Nossa, só arrepiei inteirinha de falar isso. Receber de você não me machuca mais. Ih, Giane, pode tomar até. Posso passar, entrar dentro do filtro solar que vai dar melasma. Quem tem dificuldade de receber do pai. Eu uso muito protetor solar e meu corpo inteiro super manchado de melasma mesmo, de mancha de pele, né? E era igual antigamente, por exemplo, quem tem dificuldade de receber do inverno, do frio, da noite, da escuridão, quem tem dificuldade com a noite, né? Dificuldade com o feminino. Eu já posso olhar para o meu feminino sem me conectar com a dor. A dor do feminino ancestral não precisa ser a nossa dor, isso já é constelação. Eu não sou você, mamãe. Eu não sou você, papai, né? Então, a gente vai entrar agora no inverno. É um grande desafio para muitas mulheres, porque realmente o sol, ele, as noites são mais longas. E o que esse movimento pede para nós a partir de agora? Introspecção, desacelerar. É um período de relaxamento. Então, é um grande treino, né? Então, é um movimento realmente da descida da deusa no submundo. Leiam sobre a história de Perséfone, tá? Que é um arquétipo muito poderoso. Para quem não sabe, a Perséfone e a mãe, ai, gente, me deu branco aqui o nome da mãe dela, me lembra, hein? Quem lembra? É a da agricultura, é a Demetri? Demétria, obrigado, gratidão. Então, a Perséfone, ela é raptada. Na verdade, dizem que o pai faz uma negociação com Hades e dá a ela em troca, né? Dessa negociação. Existem várias histórias ali, e é muitas histórias também do nosso masculino e feminino, da cura desse pai também, né? Porque o arquétipo do masculino, gente, ele pensa no macro, ele pensa na sobrevivência da raça, da família, né? Então, o masculino, ele tem essa visão mais macro. Então, interessante ponto de vista, ele até negocia a filha. Por isso que a gente fala, pai não é mãe. O masculino não é feminino, né? Então, ele tem uma visão diferente de sobrevivência da espécie, da raça. O masculino, ele não se conecta tanto com as dores do feminino, porque senão a gente estava morto. Imagina o masculino também no trauma e drama, né? Porque a gente realmente, a mulher, ela está muito mais conectada com a morte, com a escuridão. Detalhe, prosperidade é matéria escura, tá? Prosperidade tem muito a ver com o sonho, com a noite, com a escuridão. Então, por isso que eu venho ensinando tanto vocês a navegar por esse feminino. E o feminino, ele está muito mais conectado com a morte do que o masculino, né? Então, a gente vai sempre olhar para a questão da segurança. Não é perigoso. Não, você não vai andar de bicicleta porque é perigoso. Não, porque você não vai fazer isso porque é perigoso. Então, a gente está sempre olhando para a morte. Não, você não vai fazer isso porque é perigoso. Isso é o papel da mãe. Não tem como a gente fugir muito disso. E o papel do pai seria o quê? Levar para a vida. Não, vamos que vai dar certo. Sua mãe é louca.
Tipo assim, aquelas brincadeiras, né? Por que que o homem morre cedo, né? As brincadeiras mais escrotas, né, gente? Então, o homem, ele não pensa tanto na morte. Então, por isso que muitas vezes ele consegue fazer esse movimento, acalmar, trazer um pouco de sobriedade para o nosso feminino, porque o nosso feminino, muitas vezes, ele é sugado até pelos traumas, né, da nossa própria ancestralidade. Então, a gente, às vezes, até se paralisa. Então, por isso que a gente precisa curar esse pai também dentro de nós, que é a força do nosso masculino, que fala: não, essa dor aqui é uma dor ancestral, né? Vocês viram acontecer muito comigo nesse movimento meu e do Raul, que quase me matou, né? Mas por que que quase me matou? Porque eu estava conectada com a dor do meu sistema e as dores e as tragédias que aconteceram no Mato Grosso. Meu filho vai para lá, ativa todos os gatilhos de morte ancestral. E o mais interessante é que eu fiquei muito estressada, tensa, meu pai ficou, minha mãe ficou, minha avó ficou. Por quê? Porque os traumas, as tragédias que aconteceram lá. Só que olha para você ver que lindo que é a cura. Tudo que a gente exclui permanece no sistema e aquela dor precisava ser curada e transmutada. Fui para o Mato Grosso semana retrasada, quase morri, fiquei de cama uma semana, porque eu estava transmutando, trabalhando todas essas dores e ressignificando. Até o momento que eu falei, basta. Eu me desconecto da dor da minha ancestralidade, da dor que foi gerada nesse sistema, nessa cidade, nesse lugar, às vezes nesse país, né? Muitas vezes, quando a gente vai morar fora do Brasil, a gente está querendo devolver a dignidade para os nossos ancestrais que saíram dos seus países para virem para o Brasil. Se a gente parar para investigar um pouquinho, né, Lisa? A Jaque, quem mais está aqui fora do Brasil, né? Tem uma tendência nossa de querer falar por vocês eu volto, porque eles foram muitas vezes obrigados a sair das suas casas por conta das guerras, né, dos seus países, para virem para o Brasil, fugiram de guerras, essa fuga também deixa uma memória de dor no masculino. A gente começa a olhar para o masculino como banana, já desse movimento também de guerra, porque o que eu acabei de falar para vocês? Qual é a função do masculino? Liga o microfone aí. Então, quando um homem foge de uma guerra, ele é bundão ou ele está protegendo a vida, o sistema e o DNA do sistema? É isso, a proteção, a Né, direção. Lisa? Isso mesmo. A Lisa, ela é doula, gente. Que delícia, né? E então, ela tem um estudo bem legal também sobre essa questão da vida, né? Você vai amar esse grupo, Lisa. Assistam às aulas anteriores, que tem tudo a ver com os movimentos intrauterinos também. Onde você mora mesmo, Lisa? Eu sempre esqueço. Flórida. Na Flórida. Legal. Então, é isso, assim. Talvez a gente não vai cair no mesmo país da nossa ancestralidade, né? Mas, assim, essa busca nossa, às vezes, em sair do Brasil, pode ser dois motivos importantes que a gente tem que ver aqui. Na sequência, a gente tem uma constelação da Lisa, tá, pessoal? Quem puder ficar, né? Então, coisas importantes que Clube das Constelações também são aulas de constelação, né? Quem ainda não entrou no curso de constelação, convido vocês a entrarem, fazer o curso de constelação, mas a gente sempre vai ter, no curso de constelação, a gente começa a juntar o quebra-cabeça. Aqui, vocês vão recebendo muitas informações que vão virando muitas fichas, tá? E pode ser também que eu tenho essa memória de levar, de me conectar com o país dos meus ancestrais, eu levo os meus ancestrais de volta para a terra deles, isso é muito forte para quem tem ancestrais imigrantes, tá bom? E tem também uma coisa, às vezes, de fugir, de tipo, de sair do país, porque eu tenho muito desafio também de receber da minha mãe, tá? Olhem para isso. Então, por exemplo, porque a nossa terra, o lugar que a gente nasceu, ele representa muito a nossa mãe, né? Então, quando eu também não recebo da mãe, é muito difícil, talvez, para mim ficar, por exemplo, no Brasil.
Então, de alguma forma, eu me desconecto dessa mãe, Liz, e quando eu me desconecto também do Brasil, porque quem vem primeiro é o Brasil. Eu tenho muitos alunos que moram fora do Brasil e às vezes falam, Deus me livre de voltar para o Brasil. Tipo, não gosto do Brasil, porque os Estados Unidos é melhor, porque, sei lá, com Conchinchina é melhor. E aí nós temos que trabalhar essa cura com o Brasil. Por quê? O Brasil representa a nossa mãe. Eu recebo de você, mamãe. Então, é a mãe certa para mim, né? É a cidade, o lugar certo para mim. Então, e aí, se eu preciso realmente morar fora, eu preciso pedir as bênçãos da mãe e do Brasil para poder conseguir me sustentar. Porque o que que eu vejo, né? A gente sai do Brasil, tipo, Deus me livre do Brasil, sofri muito no Brasil, tô fugindo do Brasil. E acha que você vai prosperar em outro país? Não prospera. É muito difícil a gente prosperar fora do Brasil, assim, né? Então a gente tem que. Porque, na verdade, a gente também nasceu com uma inteligência, né? De fazer o meu país prosperar, Jaque. Talvez você foi para a Suíça, aprendeu, se desenvolveu, agora está na hora de você pegar toda a gostosura da Suíça, a inteligência que tem, e trazer de volta para o Brasil. Pode ser que a terra, o Brasil está pedindo isso também de vocês. E o que que a gente pode falar para o Brasil? Uma frase de cura. No meu tempo eu chego. Daqui a pouquinho eu volto, né? Então, é algo importante da gente. Essa coisa, nunca mais eu volto para o Brasil, né? Talvez seja algo que esteja impedindo a prosperidade de vocês também. Olhar para o Brasil, olhar para essa mãe como se ela não fosse a mãe certa. Em algum nível, a gente ainda exclui essa mãe, tá? Num DNA, na genealogia sistêmica, guardem essa palavra, genealogia sistêmica, que é o estudo do nosso DNA. Então, aqui no Brasil, o estudo, o DNA do nosso Brasil é o quê? Nossa mãe é indígena e africana e o nosso pai é europeu. Isso é uma constituição primária, uma constituição raiz e ancestral, tá? Então, talvez pode ser que também a minha coisa de querer morar fora do Brasil, eu estou buscando a conexão com esse pai também, europeu. Só que olha que interessante, os europeus, interessante ponto de vista, abusaram do Brasil, né? Dentro da história, é uma dificuldade a gente também de receber do pai. Geralmente a mãe é a vítima, o pai é o abusador, né? Então, a gente teve uma live essa semana, a gente vai fazer isso em junho no Clube das Constelações, que a gente vai estar com uma temática um pouco mais livre, mas a gente precisa muito entender a vítima e o abusador. O pai e a mãe, né? Todo vítima vai atrair um abusador. Então, a gente às vezes vai arrumar um chefe abusador, um marido abusador, um cliente abusador. Por que que eu não paro de me conectar com os abusadores? Porque talvez no meu coração eu escolhi a vítima, a mãe, eu fiquei do lado da mãe. E eu estou excluindo a potência também do abusador. Olha lá, a Leônida falou, meu 70% europeu e afro. Sim, aí depois a gente vai constituindo, né? É diferente, mas o DNA do Brasil, né? Muito legal a gente perceber isso. Agora, se a gente vai um pouquinho para o estelar, a nossa mãe é reptiliana e o nosso pai é siriano, tá bom? Muita informação do DNA já estelar para você. Tem um outro livro que chama A Origem, acho que é a Origem Estelar, que aí vai contar a origem das raças, né, das espécies. É bem interessante também esse livro. Ele é um livro bem chato, bem técnico, bem grosso, mas vale a pena entender um pouquinho dessa genealogia estelar, assim, né? É isso, meus amores. Gostaram dessa aulinha? Como pode melhorar? Agora vamos treinar a percepção. Então, sempre a gente vai ter um pouquinho de informação para expandir a consciência de vocês, para ajudar vocês a olharem diferente para essa genealogia, para essa árvore da vida.
Olha o quanto a gente tem que receber dos nossos pais, o quanto os nossos pais, o nosso sistema não é só aquilo que a gente definiu. Meu pai era alcoólatra, minha mãe era uma pamonha. Tipo, não, cara, é muito longe, a vida vem de muito, muito, muito antes. Então, quando eu tenho a informação, ela reganha o meu receber. Então, quer dizer, olha o quanto a gente já aprendeu aqui hoje, o quanto de memória, o quanto a informação me ajuda a receber de uma inteligência que eu nem sabia que existia, né? Então, a vida, ela vem de muito longe, a vida, ela vem de muito antes do seu pai. Às vezes a gente vai ter uns ancestrais, assim, meio, muito enrijecidos, muito endurecidos, né? Meu pai, ele não me dá permissão para eu ir para a vida, por conta dos traumas que ele tem. Então, ele me segura, às vezes ele amaldiçoa sem querer querendo, ele tira a minha força, né? Então, por isso que eu falo para vocês, o curso de constelação, eu vou aprender a fazer os movimentos. Papai, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, me abençoe para eu poder ir para a vida, para eu poder levar você para o futuro, para eu poder levar o seu DNA adiante, né? Então, quando eu faço esse movimento, eu vou trazendo luz para a consciência do meu pai. Então, no nível de consciência, ele vai receber isso e talvez em algum momento, encarnado ou desencarnado, porque não importa se o pai morreu, né? A morte, no meu interessante ponto de vista, ela não é real. E então é só uma forma da gente evoluir sem o corpo, porque tem para algumas pessoas é muito difícil continuar evoluindo com o corpo físico, né? Sem a gente aprender a honrar os nossos corpos físicos, né? E então alguns seres vão desenvolver, vão continuar a evolução sem o corpo físico, tá bom? Reptiliana é a mãe, pai é Sirius, porque Sirius é o nosso sol espiritual. Dica de livro para vocês lerem. Me lembrem que a gente tem um clube do livro gravado maravilhoso. Eu disponibilizo para vocês. Me lembrem depois de colocar lá. Chama Sirius, o Sol Espiritual. Tá bom? É maravilhoso. E lembrem que 50% de mim é mãe, 50% de mim é pai, 50% de mim é vítima, 50% de mim é o abusador. E essas duas energias a gente não exclui. Elas são importantes, elas são ferramentas. Só que eu preciso entender e sobrecriá-la, né? São forças. O vítima, ele tem muita força. Só que ele manipula através do vitimismo. E vitimismo é o quê? Escassez. Então, eu estou manipulando através da escassez. Então, quando eu crio escassez financeira, escassez de saúde, eu obrigo o outro a fazer para mim. Eu obrigo o sistema a fazer para mim. Eu obrigo alguém, meus filhos, a fazerem por mim. Então, de alguma forma, né, eu vou sobreviver, mas de uma forma que eu falo muito burra, né? Porque Deus me livre e guarde. A gente pode manipular com a prosperidade, né? Com a abundância. É uma inteligência também, tá bom? Vocês vão pegar agora, vocês podem pegar várias almofadas ou vários papéis. Sente no seu coração, várias folhinhas. Agora, agora. Aí você manda o link que tá lá no grupo, tá bom? Então, vocês podem pegar, por exemplo, pode pegar, às vezes, os bonequinhos da constelação, várias folhinhas, pode pegar várias almofadinhas. Vocês podem sentar no chão, sentar na cama. Eu quero que vocês coloquem tudo. Isso vai representar os gemelares. A gente vai fazer um movimento aqui de gemelar, tá? Eu quero que vocês sentem no chão ou na cama e vocês vão colocar todos esses gemelares, essas informações ao seu redor. Gente, às vezes é muita energia, tá? Então eu quero que vocês. E vocês podem pegar também um lençol e um edredom, se vocês ficarem mais à vontade, vocês podem fechar a câmera hoje, eu libero. Pode apagar a luz, fecha a janela. Eu gostaria que vocês vivessem, inclusive, essa limitação até do próprio oxigênio, que é o que a gente tem no útero, né? E também o conforto do útero também.
Porque vocês vão perceber uma coisa. Pode, porque os pets acabam representando também os natimortos, tá? Ou os nossos gemelares. Quem tá na rua assiste depois, tá bom? Mas é muito importante que vocês façam essa aula. Acho que você pode sair, Thalita, que aí você vai viver de uma forma inédita a aula depois, né? Senão você vai criar tipo aquele, eu já assisti a aula, eu já sei. Mentira, você tem que viver, tá bom? E viva e faça, essa aula ela é muito importante. Isso é uma constelação, para vocês terem uma noção, a constelação gemelar hoje, você vai pagar uma média de R$ 2.000, tá bom? A constelação gemelar ela é super cara, então não deixem de fazer essa vivência aqui. É claro que a gente viver ela de forma individual é importante, né? A gente vai viver aqui hoje de uma forma coletiva e vocês vão ter que buscar a informação. Mas vocês podem viver, vocês que já estão fazendo o curso de constelação, já são consteladores, né? Vocês vão ter ferramentas para poder olhar para isso. Beleza, Thalitinha? Beijo. Então, fecha aí a janela. Às vezes, quem tem o quarto claro ali, igual da Cirlei, pega um edredom para poder ficar mais escurinho. Apaga as luzes. Aí vocês podem colocar essa energia das almofadas, do papel. Não, seta agora não, já que não precisa. E já vai colocando o edredom na cabeça e o lençol na cabeça. Primeiro vocês vão ficar sentada. E depois eu quero que vocês sintam o movimento que o seu corpo vai pedir. Então vamos baixando as barreiras, vou aumentar o som aqui de fundo. Primeiro senta, pode colocar o lençol em cima da cabeça. Se quiser ficar mais confortável, pode fechar a câmera, senão pode deixar aberto também. Ó, a Lu já botou até a máscarazinha aí. Mas fica sentada, Lu, primeiro, tá bom? Não deita ainda não. Eu quero que vocês sintam a pressão do campo que vai deitando vocês. Tá bom? Luciana Lima, e põe o lençol em cima da cabeça. Eu quero que vocês sintam a limitação do oxigênio. Pode botar o lençol, pode tampar a cara, G, pode fechar a cara. Tampa tudo, isso. Tampa tudo. Pode deixar a câmera tanto para fora, não preciso ficar olhando para vocês, pode às vezes deixar a câmera dentro ou fora, desde que vocês estejam me ouvindo bem. Cirlei, abre essa coberta aí. Eu quero que você tampe o seu corpo inteirinho. Essa coberta, gente, ela vai representar o útero da mãe. Então, eu quero que ela cubra inteirinho. Eu quero que vocês ficam, tipo assim, como um feto mesmo dentro do útero. Tipo assim, vocês podem até, sabe assim, quando a gente vai socando a coberta dentro da perna ali, se ajustem aí. Esse, esse Sei. cobertor vai. Agora foi. Fiquei em dúvida em quantas folhas coloca. Várias, pode ser 10, o que que você sentir, porque assim, Eu tinha 4 eu aqui, quero eu que. botei. Bom, ou que você tiver Desculpa. aí, mas eu só quero que vocês entendam que eu não. Deixa eu até buscar essa informação aqui enquanto vocês vão se ajeitando. Uma ejaculação é mais ou menos 250 milhões de espermatozoides, tá? Deixa eu trazer outra informação aqui para vocês.
Nossa, aqui. É uma média de 200 chegam ao óvulo, tá bom? Então é como se ao redor de vocês, fecha seus olhos, nada na folha, só uma folha em branco. Ela vai representar a energia dos espermatozoides que chegaram no óvulo junto com você. Eles são seus gêmeos, de alguma forma. Cada um desses espermatozoides, eles representam seus irmãos. E talvez vocês ficaram juntos até 3 dias, o espermatozoide sobrevive no útero. E eu quero que você vai sentindo, respirando, e vai simplesmente reconhecendo essas energias desses irmãos. São suas primeiras memórias aqui na Terra. Veja como a gente nunca está sozinho. Tá ruim? Oi. Baixe as barreiras, mantenha os áudios desligados, por favor. Respira fundo. Qual é a energia que vem? O que que você sente nesse lugar? Como fica o seu corpo, sua respiração? E vai se entregando a esse movimento e vai reconhecendo a energia dos seus irmãos. Vai sentindo a energia que você é quando você sai do campo do pai e acessa o útero. É a sua conexão pela primeira vez também com o feminino da mãe. O espermatozoide sem o óvulo, sem receber do feminino, ele se torna literalmente, sabe aquela expressão do porra louca? Acelerado, nunca relaxa, nunca descansa, não sabe esperar, ansioso, crise do pânico, burnout. Então, todos esses sintomas, eles querem dizer o quê? Tá faltando mãe, tá faltando feminino, tá faltando receber do útero. E perceba que nesse lugar você não tem que fazer nada. Perceba se você tem vontade de cuidar desses irmãos que estão ao seu redor. Perceba se você tem vontade de fazer alguma coisa. Se de repente você sentiu vontade de fazer alguma coisa por eles, entenda que não é responsabilidade sua fazer nada. A sua única função dentro do útero é receber. E perceba que você, a agitação no útero, ela é perigosa. Vai faltando mais ar, vai ficando desconfortável. Perceba se você tem vontade de deitar na posição fetal. Menos esforço, só receber. Menos esforço. E você pode deitar, ir relaxando, e ir se desconectando desses gemelares. O que que vai acontecendo nesse movimento? Esses gemelares começam a morrer. Eles começam a ir embora. E só um vai sobreviver.
Talvez 2, para quem, não sei se tem alguns gêmeos aqui nesse grupo. E você vai falando para esses gemelares: eu sinto muito. Eu sinto muito que vocês não estão dando conta de ficar. Respira, solta o ar, e a partir de agora eu deixo cada um de vocês com o que é de vocês. E já vou aprendendo a ficar aqui só com o que é meu. Eu sinto muito. Eu sinto muito que vocês não deram conta de ficar na vida. E veja, talvez seja o seu primeira vez que você sente luto, tristeza, medo, raiva. Não é todo mundo que vai ficar. Talvez é o primeiro movimento de solidão que você sente, sua primeira memória de solidão. E vai se despedindo deles. Vai aprendendo a dizer sim para o destino dos seus irmãos. Sim, sim, sim. Eu digo sim para o destino de vocês. Sim. Em honra a cada um de vocês, eu fico na vida. Levo vocês para o futuro. Gostaria que vocês tentassem deitar. Quem não deitou, deita e relaxa. Ensina o seu corpo a relaxar e a receber. O relaxamento também é força. Tem hora que a gente tem que aprender a se entregar. Tem hora que a gente precisa aprender a boiar, relaxar, boiar, se entregar. Nem tudo tem solução. E para aquilo que não tem solução, existe a entrega. A solução muitas vezes é a entrega. Eu quero que vocês busquem a luz, o divino. Reconheço o quanto vocês precisam do divino para fazer esse movimento de soltar. Reconheça o quanto a sua mãe é forte, sua mãe foi forte, porque a sua mãe também precisou se despedir, de alguma forma, de todos esses filhos, de todas essas energias. Ela não ia dar conta de nutrir 200. Ela não ia dar conta, o corpo dela não suportaria. Então, muitos desses irmãos que também escolhem ir embora, eles escolhem ir embora por amor pela mãe, por amor por vocês. Entenda que talvez nesse momento tenha até uma competição. Eu quero muito fazer essa vivência presencial com vocês. Porque os irmãos, eles não ficam quietinhos, nem todos se entregam. Eles vão te esmagar, eles vão te espremer, eles vão te botar pressão, eles também querem ficar na vida. Só que olha que mágica, vai virar uma chave para vocês aí. Sabe quem ficou no útero? Aquele que relaxou, aquele que fez menos força, aquele que encontrou o feminino, aquele que deu conta de receber da mãe, aquele que se acalmou, aquele que se tranquilizou. E eu quero te dar um presente aqui hoje, que esse foi você. Não foi o que foi mais forte que sobreviveu, foi aquele que conseguiu relaxar. Ficou o que tinha mais energia. Viver isso de forma presencial, você vai perceber que os gemelares, eles vão ficando agonizados, eles vão ficando acelerados, eles começam a se empurrar, eles começam a entrar numa histeria. Então, eles gastam muita energia, por isso que eles morrem muitas vezes.
E a gente, de alguma forma, a gente ficou. Nós fomos o que mais conseguimos tomar posse da mãe. Reconhece essa inteligência. Então, você era o espermatozoide doidão do papai, acelerado, literalmente a porra louca, que quando entrou no útero, quando se conectou com a mãe, com o quentinho, com o colo, você começou a relaxar, ficar calmo, respira, inspira. E você foi encontrando paz. Você foi o único que deu conta de receber. Por mais intenso que fosse a despedida, o luto, a morte dos irmãos, por mais que muitas vezes essa mãe sentiu dor, preocupação, você conseguiu sustentar o divino. Sente a luz do divino que também te acalma, que te abraça, que colocou a mão na sua cabeça, que foi te ajudando em cada movimento. E vai encontrando todas as forças necessárias. A força do pai, você já veio com ela perfeita dentro de você. Tanto que você conseguiu chegar no útero, né? De 200 milhões, você foi aquele que conseguiu chegar no útero. Então, tinha uma força, tinha uma adrenalina, tinha uma visceralidade. E agora, o que estava faltando? A força da mãe que te acalmou, que te nutriu. Não é uma força barulhenta. Foi uma força que te pegou no colo, que te sustentou. Vai reconhecendo todas essas forças em você agora e fala: agora eu tomo consciência de que eu já recebi tudo, papai. E eu recebi tudo, mamãe. Eu tomo 50% do meu pai, o poder da ação, a força que me sustenta na vida, que me trouxe até aqui, a inteligência do sagrado masculino. E agora eu tomo a força, tomo a consciência, tomo a força da minha mãe, que me acalma, que me acolhe, que me balança, que me nutre, que vai me nutrir nos próximos 9 meses, que vai me dar tudo o que eu preciso, tudo, nesses 9 meses. E eu quero que vocês também tomem consciência disso, para a gente já ir começar finalizando. 9 meses. Você ficou aí 9 meses. Talvez, alguns talvez antes, né? Um pouquinho antes. Mas perceba como é esse movimento. A espera, sim, Maristela, mas depois eu quero que você faça ele sem interrupções, tá bom? 9 meses. 9 meses. Entenda o poder da espera. Você não podia sair antes. Às vezes, tirar o fruto que não está maduro do pé, você acaba com ele, né? Crianças que nascem antes da hora acabam tendo mais problemas, mais dificuldades, os órgãos não estão formados. Então, talvez você quis nascer antes, talvez esse lugar você não conseguiu relaxar o suficiente. Então, está na hora de você tomar consciência de que você precisa se acalmar e relaxar. Eu tomo consciência de que tudo tem o seu tempo certo.
E eu preciso aprender a esperar mais um pouquinho. Fala para você, ainda não está na hora. Késia, ainda não está na hora. Jaque, ainda não está na hora. Sirlei, se acalma. Acalma esse masculino. Olha para você ver que interessante, né? Nós precisamos de 9 meses para acalmar a potência do masculino, porque é muito visceral. E é uma energia muito gostosa. Mas eu quero que você sinta o quanto o feminino também é gostoso, o quanto o feminino é importante. O feminino é aquele arroz que está cozinhando. Alguém aqui gosta de comer arroz duro, macarrão duro, aquela carninha às vezes sangrando. Tem gente que gosta, né, do acelerado, né? Mas entenda que tudo tem o seu ponto, a sua maturação, a sua maturidade. Talvez a gente nasceu um pouquinho antes da hora por conta da cesárea. E isso criou também uma grande. A gente chama de uma maturidade interrompida, um amor interrompido, né? E talvez você precisava ter ficado um pouco mais no útero. Talvez a sua mãe te tirou antes. Não estava na hora de você nascer. Toma essa consciência. Talvez a sua ansiedade pode ser por conta do parto da cesárea. Você estava lá no bem bom, talvez foi a cesárea que trouxe essa informação de que você não pode descansar, de que você não pode relaxar, que você não pode, que você não tem tempo. Talvez você está vivendo ainda no tempo da sua mãe. E agora você pode tomar consciência. Eu preciso de um pouco mais de tempo, mamãe. Só mais um pouquinho de tempo, no meu tempo, mamãe. O meu tempo não é o seu tempo. E talvez a gente pode fazer a cura desse parto da cesárea aqui. Só mais um pouquinho de paciência, mamãe. E a partir de agora você vai ter que se acalmar. Só mais um pouquinho, Késia. Só mais um pouquinho. Eu quero trazer uma consciência para vocês que esse movimento, ele não vai ser finalizado aqui. Eu quero que vocês percebam o tempo de vocês de sair desse útero. A gente vai finalizar essa aula, mas eu gostaria que quem puder continue aí. Eu quero que vocês recebam da mãe. Eu quero que vocês. Vai chegar um momento que vai começar a ficar desconfortável esse útero, que vocês vão ganhando força, vocês vão ficando grande dentro da barriga, vai faltando espaço, a mãe vai ficando muito desconfortável, e que vai chegar o momento que vocês vão descobrir o seu tempo de sair. Mas talvez o tempo ainda, para grande parte de nós, seja o tempo de receber do útero. Essa constelação, para mim, ela durou 30 dias, mais ou menos. Eu fiquei 1 mês no útero, gente. Eu não sentia vontade de nascer, eu não sentia vontade de sair, porque eu ainda precisava receber. Então, vocês podem fazer esse movimento várias vezes e vai descobrindo qual é o mantra. Talvez o mantra, para a grande maioria, é o poder da espera. Vocês têm mais para receber dessa mãe, desse útero. Para que quando a gente sentir o nosso time, o nosso tempo, a gente vai sair daí nutrido com a nossa força, com esse pai integrado, com esse feminino integrado. Então, vocês podem repetir esse movimento, repitam esse movimento quantas vezes for necessário, até o ponto que vocês vão falar basta. Eu já tomei posse de tudo que eu tinha que ter recebido nesse útero, eu já acalmei o meu masculino perverso, porque às vezes essa histeria do masculino, né?
A gente precisa tomar posse, as mulheres que têm um masculino muito alto, muito acelerado, quem está com problema no útero, né? Que tem esse hipermasculinização, então fazer esse movimento, repetir esse movimento quantas vezes forem necessário, de vocês falarem, não, esse masculino precisa de mais feminino, né? Esse espermatozoide aqui, ele precisa de mais calor do feminino, de mais útero, de mais tempo, para ele realmente criar essa maturidade, porque se a gente sai com, a gente já saiu às vezes hipermasculinizado do útero da mãe, né? E por quê, Késia? A mãe, não, a mãe também tinha um masculino perverso, a mãe faltava feminino, a mãe às vezes tinha que trabalhar muito, por isso que mulheres que trabalharam muito durante a gestação, que não descansaram, o bebê sentiu isso. Então, isso desconectou a mãe do bebê. Mulheres que tiveram problema com escassez durante a gestação, que tiveram que trabalhar, que não puderam descansar, que não puderam dormir. Eu precisei sair do trabalho quando eu estava grávida da Cleo, porque eu não conseguia ficar acordada. Simplesmente isso. Eu passei tão mal que eu precisei parar de trabalhar para sustentar, levar aquela gravidez adiante. Eu só dormi os 9 meses. Só dormi, gente. Só dormi. Eu precisei contratar uma babá para cuidar da. Tomás tinha 3 anos e o Raul tinha 4. Eu senti um sono, assim, era devastador, né? Mas, infelizmente, muitas mulheres não puderam relaxar durante a gestação. Então, o bebê sentiu isso. Então, vocês vão ter que voltar no útero e relaxar. E dormir. E vocês vão muitas vezes dormir no útero. Eu fiz isso muitas vezes. Na hora que eu ia dormir, à noite, eu falava, eu tô voltando para o útero, fazia essa meditação, e eu vou dormir no útero. E esse dormir no útero, voltar para o útero, é reconectar com a mãe. Porque às vezes o amor interrompido pela mãe, que é o amor interrompido, que é o movimento do sucesso que foi interrompido, é o movimento do dinheiro que foi interrompido. Porque essa nutrição da mãe começou lá no útero. Então, respira, vamos tomando consciência. Para quem precisa voltar, quem vai participar da constelação, né, de agora às 10h30, vai começando a voltar. Fala, agora eu descobri esse lugar, eu posso voltar nele sempre que eu sentir necessário. Esse lugar também é meu, esse lugar de descanso. Por hoje foi o suficiente. Eu vou encerrar essa gravação, vou gerar um outro link para poder. E vai voltando bem devagarzinho. Lisa, uns 10 minutinhos para a gente voltar. Às vezes que alguém precisar fazer xixi, tomar uma água. Às vezes a gente precisa de um pouquinho de energia, colocar um sal, um açúcar na boca. Tá bom? Então eu vou encerrar essa gravação para finalizar esse encontro. E a gente vai conversar sobre esse encontro depois no grupo, tá bom? Quero que vocês me mandem um áudio da percepção que vocês tiveram, tá bom? A gente vai conversando por áudio. E que se quiserem anotar o que veio, busquem um mantra, meditem um pouquinho, vai voltando e vai buscando. E daqui 10 minutinhos a gente volta com o link para a constelação da Lisa. A gente vai fazer uma constelação de prosperidade. E aí quero ouvir a Lisa também como doula, como é que foi essa experiência. Mas a gente conversa daqui 10 minutinhos. Deixa as informações sentarem bem devagar, sem histeria, respira. Percebe se o corpo precisa de um pouquinho de energia e a gente já volta, tá bom? Beijo, gratidão.